No quadro Saúde para Você de hoje, nós vamos falar sobre uma doença que é a segunda maior causa de internação pelo SUS. Conheça os sintomas e entenda como você pode se prevenir da pneumonia. Ver os dois filhos se exercitando é um alívio para Glauciene. Há pouco mais de um mês, ambos pegaram pneumonia. Quando Lucas, o de 7 anos, curou, Gabriel, de 5, adoeceu. Foi bem complicado, principalmente porque à noite é o período mais difícil, né? Tem normalmente muita tosse. Um adoeceu dia 13 do mês 5, ficou dando febre 3 dias seguidos, quando foi diagnosticado que era pneumonia. Aí passou a tomar medicação, tomou 10 dias. Quando ele ficou bom, o segundo adoeceu. Aí a mesma rotina de tosse durante a noite, febre alta. E aí esse levou mais dias para diagnosticar porque a médica suspeitou que era só alérgico. A pneumonia é contraída pelas vias aéreas. Pode ter como causa vírus, fungo ou bactéria. A maioria dos casos tem como origem a bactéria pneumococcus. A doença provoca a inflamação de um ou dos dois pulmões. Ficar inflamado o pulmão deixa de ter uma boa troca de oxigênio. O paciente está respirando, mas o oxigênio não está chegando até o corpo dele. Então ele sente o que a gente chama de uma falta de ar, dispneia no nosso termo, e isso começa a dificultar não só a sua respiração, mas também o próprio funcionamento do organismo como um todo. A pneumonia é a segunda causa de internação no SUS, só fica atrás dos partos. Crianças abaixo de 2 anos e idosos a partir dos 75 são mais suscetíveis à doença. Ela transmite de uma pessoa para outra pessoa. Não é tão fácil alguém pegar pneumonia. Não é uma bactéria, geralmente, que seja tão virulenta, mas quem tem uma defesa do organismo diminuída, facilita, né, se ele entrar em contato com alguém que esteja com pneumonia. A doença é tratada com antibióticos. 10 dias é o tempo médio de recuperação do paciente. A medicina já dispõe de vacinas que minimizam as chances de infecção. Nós temos a antipneumocócica, que é uma vacina específica para reduzir essa infecção pelo pneumococcus, que é o principal causador da infecção que vai induzir a pneumonia, e tem que ser revacinada a cada 5 anos. E podemos também usar a vacina antigripal, essa vacina antigripal que se chama vacina dos idosos e agora está também para crianças. Essa vacina ela reduz a chance de você ter gripe, que é uma forma de diminuir a defesa e facilitar a infecção bacteriana que vai induzir a pneumonia. Glauciene já sabe, se tratada, a doença não representa tanto risco, mas é imprescindível o diagnóstico precoce. A avaliação inicial do paciente pode não apontar o problema real. No meu caso, a médica disse que era alérgico da segunda criança. Eu fiquei 7 dias, podendo ter tido um diagnóstico antecipado, aguardando ver se não era alérgico, para só aí ter um raio-x e confirmar que era pneumonia. Olha, se você tem dúvidas sobre essa doença, quer saber mais, pode ligar, mandar mensagem, torpedo, pelo WhatsApp, que nós estamos recebendo aqui no estúdio o doutor Evandro Magno, pneumologista lá do Hospital São Marcos. Boa tarde, doutor Evandro. Boa tarde, meu Deus. Obrigado pela presença. Doutor, Prazer. No passado, um diagnóstico de pneumonia era até uma sentença de morte, né? No passado distante. Hoje não é mais. Mas a minha pergunta é, ainda mata? Mata sim, A gente tem um grupo, como você falou, antigamente, há muitos anos atrás, quando não existia essa gama de antibióticos, né, o tratamento específico, a fisioterapia, tinha o suporte de pacientes de UTI, naquela época a mortalidade era muito alta, né? Hoje a gente conseguiu diminuir isso muito, ainda mata, é ainda considerada a segunda causa de mortes, tanto nas crianças como nos idosos, né? E se você não resolve clinicamente, a nível de ambulatório, na casa, você tem que internar o paciente. Existem situações, pacientes específicos, que são os mais susceptíveis, né? Que são as crianças, os idosos, os pacientes enfisematosos, os pacientes tabagistas, os pacientes etilistas, pacientes que fazem tratamento com drogas imunossupressoras, né? Que é quimioterapia, corticoides em altas doses por longo tempo, diabéticos, asmáticos. Então, são pacientes que são mais susceptíveis. Não quer dizer que eles tenham a pneumonia, eles vão evoluir para óbito, lógico. Mas há a necessidade de ter uma atenção maior para esses pacientes. Existe uma diferença da prevenção da criança para a prevenção do idoso?
Tem. A criança ainda, ela tem, além de ter uma imunidade que não foi estabelecida plenamente por conta da idade, por conta das defesas dela, ela é mais susceptível, né? E o idoso acaba sendo o inverso, ele já está mais susceptível por também não ter uma imunidade tão hábil, né, como é a gente do adulto, né? Doutor Evandro, nós temos muitas perguntas aqui. Eu começo questionando o senhor se a pneumonia é sempre consequência de uma gripe mal curada ou se a pessoa pode ter pneumonia sem estar gripada. Pode. Existe, na verdade, não existe esse termo gripe mal curada. As pessoas usam muito, associam a gripe à tosse produtiva. Na verdade, a tosse produtiva faz parte do quadro clínico da gripe. A gripe é uma forma mais, digamos assim, mais ativa de um resfriado, né? Porque são diferentes. Pode anteceder um resfriado ou uma gripe, anteceder uma pneumonia, mas ela pode já se estabelecer como uma pneumonia. Qual é o sintoma da pneumonia? Eu já tive pneumonia quando eu era pequena e eu me lembro que eu sentia muita dor nas costas. Pode ser um sinal? Vai depender muito da causa. As mais frequentes são as pneumonias bacterianas. Tem as virais, tem as pneumonias alérgicas, pneumonias por fungo. Então, vai depender muito da causa. A mais comum no nosso meio, que são as bacterianas, você tem a clínica ela é muito inespecífica. Você não consegue definir, cada paciente tem sintomas parecidos. Mas, geralmente, é aquela moleza no corpo, aquela falta de apetite, ou a mudança do apetite, né, que você vem comendo e deixa de comer, a febre, a tosse, que ela pode ser seca, né, a tosse sem o catarro, e passar a ser uma tosse produtiva com expectoração, amarelada ou esverdeada. A mudança de clima, doutor, pode causar pneumonia? Por exemplo, a gente viveu esse primeiro semestre até com boas chuvas e uma umidade importante. Mas agora, a partir de julho, já está o clima... Até ontem deu uma chuva fora de época, acho que é a chuva do caju. Mas teremos menos chuvas, o clima mais quente e mais seco. Isso pode, essa variação, as pessoas têm que estar atentas a isso? Pode favorecer tanto diretamente como indiretamente. Diretamente pela própria questão da mudança da temperatura, da exposição, você pode favorecer um quadro gripal e a partir daí evoluir com um processo infeccioso. As pneumonias virais são muito parecidas com as bacterianas. Você não consegue clinicamente diferenciar uma da outra. Uma é mais, digamos assim, debilita mais o paciente, que é a pneumonia bacteriana, e precisa de antibiótico. A viral já não precisa. Em alguns casos mais extremos, você usa de antibiótico. Então, esse diagnóstico ele é fundamental, né, doutor? Tem que se é bactéria ou se é vírus, ele é fundamental. Não tanto, porque na verdade... Não, eu digo que o tratamento, se você está com pneumonia viral e coloca um tratamento para uma pneumonia bacteriana, vai resolver. Isso, é verdade. O que acontece, você vê muito pela a condição clínica do paciente. Os sintomas são muito parecidos. A gente já coloca uma pergunta aqui que veio da Janaína, que mora no bairro Tabuleta. Ela questiona se quem teve pneumonia pode ter de novo. Pode. A pessoa pode ter pneumonia primeiro viral, depois bacteriana? Ou pode ter duas vezes a mesma? Pode. Essa ordem não altera. Você pode ter viral, bacteriana, várias vezes. Doutor, toda vez que meu filho gripa, só fica bom com a amoxicilina, que é um antibiótico. Ela está perguntando se a amoxicilina demais pode prejudicá-lo. E se ele tem que procurar um pneumologista ou um alergista? Com certeza, o uso abusivo do antibiótico, isso prejudicou muito, né? Foi o que aconteceu com a penicilina, que hoje o uso acaba sendo restrito. Houve uma norma do governo que restringiu as medicações por antibiótico terem agora uma receita dupla, que antes chegava na farmácia, pedia amoxicilina e usava. Hoje você tratava a penicilina até para bicho de pé, né? Falando radicalmente. Então, isso precisa ter um critério. E a amoxicilina não serve para gripe. Só que, melhorou. Melhorou porque foi coincidência. Porque a gripe, ela é autolimitada. Você vírus, né? É um vírus. Você vai ficar bom de qualquer maneira. O antibiótico não atua no vírus. Não atua no vírus. Se você não melhorou por conta daquela gripe, é porque você adquiriu uma infecção secundária. Ô Raimundo, minha filha tem 3 anos de idade apenas e já teve 5 pneumonias. Por que será isso, doutor? O que fazer? O Raimundo mora lá no Disseu. Bem, a criança ela é muito susceptível a vários processos virais, infecciosos. Às vezes o ambiente fechado favorece muito, tanto para a criança como o idoso. Às vezes pode ser a exposição ao colégio,
né? Meus filhos, quando eram pequenos, não tinham isso. Começaram a frequentar a escola, começaram a adoecer, né? Então, tem que ter essa diferenciação, por isso da avaliação médica do processo viral de um processo infeccioso. Doutor Raniele Lopes disse que tem uma prima que tosse muito e tem sequências de tosse seca que provocam crises mesmo. E ela pergunta se isso pode ser pneumonia ou se isso pode provocar uma pneumonia. Não, nenhuma coisa nem outra. A tosse, ela pode ser uma das causas mais frequentes de tosse crônica, que é aquela tosse há mais de 8 semanas, ela é a tosse por refluxo ou tosse por processos alérgicos. Então, não tem nada a ver com pneumonia. Para ter pneumonia, você tem que ter uma queda do estado geral, a febre, a indisposição, a mudança do apetite. A tosse, ela pode ser seca, ela evolui para uma tosse produtiva e tem uma expectoração amarelada ou esverdeada. Bom, e a Ruth do Buenos Aires pergunta se a vacina pneumocócica é realmente eficiente e se ela combate os dois casos da pneumonia, os dois tipos. Não, a vacina, hoje, antigamente se usava mais especificamente em algumas situações. Hoje já está se liberando para alguns casos, como foi falado. Então, há uma preferência para as crianças e para os idosos. Doutor, sempre tratei minhas gripes com conhaque e limão. Estou fazendo certo? É o Manin lá do Disseu. Eu não tenho experiência com essa medicação, algumas medicações caseiras, né? Eu acho que o importante, você sempre tem que procurar um serviço médico, porque às vezes você pode estar perdendo tempo. Existe a história de mascarar, doutor? Não, a medicação caseira nem tanto. Às vezes alguns são... Eu digo que isso é bebida alcoólica, né? O conhaque é alcoólico, né? Aí, na verdade, vai dar dando prejuízo para outras coisas. Mascarar a pneumonia nem tanto. Bom, o doutor Paulo do Disseu pergunta qual é a relação entre derrame pleural e pneumonia. Isso é importante. As pneumonias, o derrame pleural, o que é? É um líquido que é produzido entre as pleuras, que é um tecido que envolve o pulmão e as costelas, e 40% das pneumonias podem ter derrame pleural. Então, na vigência do derrame pleural, se não tiver tendo resposta com a medicação, há necessidade, talvez, até de um procedimento cirúrgico. Então, tem que procurar o especialista. Tá bem, doutor. Quero agradecê-lo pela presença aqui com a gente no Jornal do Piauí. É um prazer estar aqui.